Vamos dar início ao seminário de hoje, que tem como objetivo discutir e analisar as mudanças no Decreto 5773 e as principais reformulações na regulação, supervisão e avaliação na educação superior, bem como conhecer e discutir os novos instrumentos de avaliação. Na primeira etapa do evento, vamos falar sobre a avaliação da educação superior no Brasil, tema bastante comentado na última semana durante o seminário internacional realizado pelo INEP. E na sequência, iremos ouvir as séries sobre os rumos da regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação superior e de cursos de graduação. Para compor a mesa e coordenar as atividades, convidamos o diretor-presidente da BMS, professor Janguier Diniz. E para as exposições dessa primeira etapa, convidamos a presidente do INEP, Maria Inês Fini. Representando os demais membros do INEP aqui presentes, convidamos a coordenadora geral de avaliação dos cursos de graduação em instituições de ensino superior, Sueli Macedo. Convidamos também para debater o tema Paulo Chanan, membro do Conselho de Administração da ABMS. E Maximiliano Damas, especialista em avaliação da educação superior. Convidamos ainda o vice-presidente da BMS, professor Celso Nisquier. Após as exposições da primeira etapa, abriremos espaço para as perguntas dos participantes, inclusive os que nos acompanham pela BMS TV. Pedimos a todos aqui presentes que utilizem o formulário que se encontra nas pastas para realizar as perguntas. E, na sequência, teremos um breve intervalo para retornarmos em seguida com a segunda etapa do evento de hoje. Lembramos que o material apresentado em nossos seminários, quando autorizado, é no site da BMS com acesso exclusivo para associados. A agradecer a participação de todos, convidamos o professor Janguier para conduzir os trabalhos. Inicialmente, a professora Maria Inês Fini, presidente do INEP, está aqui hoje, depois de uma batalha aí para realizar o Enem, né? Parabéns, graças a Deus deu tudo certo. Muito importante para o Brasil. Então a gente sabe o quanto é trabalhoso realizar uma prova nacional para milhões de estudantes, como quase 7 milhões de estudantes, como a prova do Enem. Então isso é motivo de orgulho, né? E a gente só tem que parabenizar a professora Maria Inês e toda a sua equipe por esse trabalho extraordinário, espetacular, que foi a realização dessa primeira fase dessa prova. Saudar a professora Sueli Macedo, coordenadora geral de avaliação dos cursos de graduação em instituições de ensino superior, toda a sua equipe aqui presente também. Cumprimentar o professor Paulo Chanan, membro do Conselho de Administração da BMS, o professor Maximiliano Damas, especialista em avaliação da educação superior, o nosso vice-presidente Celso Nisquier, e um abraço especial para todos vocês, mantenedores, reitores, diretores, professores, enfim, colegas aqui presentes, que vieram para debater, nesta primeira fase deste nosso seminário, um tema de extrema importância para as mantenedoras, que é a reformulação dos novos instrumentos de avaliação. Nós sabemos da importância da avaliação para nossas instituições, para nossos cursos, para nossos alunos, mas nós analisamos e almejamos a avaliação como instrumento de formação e transformação, nunca como instrumento de controle e punição. Essa é a primeira observação que a gente quer fazer. E sabemos da importância da Lei dos Sinais, que foi tão debatida no seminário internacional realizado pelo INEP, que eu quero parabenizar também toda a equipe do INEP, pelo excelente seminário realizado
na semana passada. Então, nós sabemos da importância transcendental da Lei dos Sinais, que é a Lei 10.861 de 2004, que contempla as 3 modalidades avaliativas, conhecidas por todos nós: avaliação interna e externa, avaliação de cursos e avaliação dos alunos através do ENAD. E na oportunidade que tivemos lá no seminário, nós apresentamos um trabalho para o INEP com diversas sugestões, algumas críticas, elencamos 10 pontos críticos e fizemos 15 sugestões para o aprimoramento do ENAD, que a gente espera que esses pontos sejam observados, sempre com o intuito, no afã de que haja um aprimoramento desta prova, que a gente acha que é de extrema importância também para o Brasil. Mas a gente sempre defende que a Lei dos Sinais deve ser observada e publicizada em sua inteireza, ou seja, as diversas modalidades avaliativas deve ser publicizada e não apenas modalidades individualmente devem ser publicizadas. Então, a gente tem esse ponto de vista e sempre defende. E uma das modalidades avaliativas é a avaliação externa, e nós estamos aqui para falar exatamente sobre os novos instrumentos de avaliação externa que foram elaborados depois de um estudo com diversos atores, né? Atores do INEP, da SERES, do CNE, e também tivemos membros indicados pelo IMS, tivemos representantes lá para sugerir. E nós esperamos que esses novos instrumentos eles possam contemplar, ao menos que minimamente, os princípios e as diretrizes da Lei dos Sinais. Em especial, o princípio da identidade, da diversidade, da regionalidade, mas sem esquecer também os demais princípios, como a missão, a história, a globalidade, a continuidade, o compromisso formativo, a publicidade, que são princípios transcendentais da Lei dos Sinais. Então, feitas essas considerações, professora Maria Inês, a gente agradece mais uma vez a sua presença aqui e passamos a palavra já para a senhora para fazer sua explanação. Prezado Janquier, muito prazer estar aqui nessa manhã, após um trabalho intensivo liderando as equipes do INEP nesse final de semana. Tivemos também a honrosa visita do excelentíssimo senhor presidente da República, que esteve conosco lá no plantão no domingo, e muito honrou as nossas equipes, avaliando e monitorando o trabalho. E ele nos confessou que jamais imaginou uma operação que envolvesse 600 mil pessoas. E eu tenho muito prazer de entregar em suas mãos, Janquier, aquilo que, de fato, representa o que nós selecionamos para os futuros alunos de vocês. Então, aqui está a medida de avaliação das estruturas linguísticas dos futuros alunos de vocês. A prova de redação, de ciências humanas e de língua portuguesa. Então, eu entrego com muito prazer, Janquier, uma prova que está sendo festejada, uma prova que tem uma diversidade de textos, de autores, de cultura, de arte, e um texto que está provocando até hoje, né, o tema da redação, uma grande comoção nacional, desde aqueles que já acham que era específico demais para a juventude, até aqueles que acham que nós resgatamos a voz e a imagem daqueles que não apareciam para a sociedade. Então, com muito prazer, eu entrego para vocês aquilo que nós estamos fazendo para os senhores. Nós estamos selecionando, com esse critério, essas estruturas linguísticas e socioculturais dos futuros alunos de vocês. Então, entrego para a IBMS com muito prazer, da mesma maneira que vou enviar, assim que terminarmos a aplicação no próximo domingo,
o critério de avaliação das estruturas lógico-científicas e matemáticas no próximo domingo. Isso posto, que me orgulha demais, né, essa trajetória do Enem, com todas as modificações que ele sofreu, eu gostaria de dizer um pequeno histórico dessa valorosa equipe da Diretoria de Avaliação do Ensino Superior, e que hoje não conta com a presença da nossa diretora, que está em gozo de merecidos dias de férias, porque nós temos aí o próximo ENAD pela frente, mas está muito bem representada aqui. Quando eu cheguei no INEP, em maio do ano passado, essa diretoria, a primeira coisa que me ouviu falar é que nós tínhamos que mudar algumas coisas na avaliação do ensino superior, né? E nós nos defrontamos com algumas situações que implicavam num trabalho exaustivo de repor algumas obrigações que o INEP tinha que imediatamente dar conta. A primeira delas era o resultado do ENAD de 2015. Os senhores sabem que nós eu herdei, e o INEP passava por essa questão da conclusão da avaliação de 2015. Nós tivemos um problema com uma equipe aplicadora que não conseguiu concluir a aplicação no tempo correto. Nós tínhamos que fazer uma verificação, um contrato emergencial, para poder fazer o cálculo de alguns indicadores de muitas instituições que saíram prejudicadas. Imediatamente fizemos um esforço, uma batalha para podermos dar conta desse trabalho, e conseguimos, finalmente, fazer isso com bastante dignidade e calcular os indicadores, principalmente dos cursos de administração e de direito. Fizemos isso ao mesmo tempo que fazíamos já o ENAD de 2016. Né? Além disso, nós tínhamos, por uma imposição legal, que aplicar um exame que é completamente diferente da missão do INEP, que é o ANASEM. O ANASEM, por imposição da Lei do Mais Médicos, é uma avaliação processual formativa. Ela difere totalmente da avaliação em larga escala, como é o ENAD, né, que trabalha com competências mais sintéticas do que uma avaliação varredura curricular do curso de medicina. Então, imagine os senhores, em junho, temos que formatar um exame dessa natureza, compor uma equipe de consultores médicos com experiência em avaliação, compor uma matriz que privilegiasse a diversidade curricular dos cursos de medicina, tendo em vista a nova diretriz de 2014. Então, também mobilizamos as equipes da Diretoria de Avaliação do Ensino Superior, ao mesmo tempo que fazíamos o ENAD de 2016, para mobilizar-se em torno disso. E, como pano de fundo, essa equipe valorosa ainda trabalhando nas modificações dos novos instrumentos de avaliação. Então, eu deixo aqui registrado publicamente esse trabalho valoroso, com as mudanças de diretoria que nós tivemos neste período, né, e a recomposição das nossas equipes, que estão enxutíssimas, dado a limitação orçamentária que temos, a reestruturação de cargos dentro de todo o governo federal, enfim, uma equipe valorosa, que fez um trabalho primoroso, que, por uma questão absolutamente de legalidades da tramitação de uma portaria que diz respeito apenas à avaliação e que não diz nada acerca da regulação, não pôde ser publicada na manhã de segunda-feira passada, e, por isso, eu não pude distribuir a todos os presentes no seminário que nós fizemos em 30 e 31 de outubro, os novos instrumentos de avaliação. Mas a Sueli vai explicar aos senhores a dinâmica desses instrumentos, que eu espero poder entregar, não só à BMS, mas a todos os que estiveram presentes conosco naquele seminário. Mas eu gostaria de fazer algumas considerações, principalmente acerca do instrumento que nos foi, do documento, perdão, que nos foi entregue pela BMS, respeitosamente, de uma leitura respeitosa, mas não tão profunda, dado esse clima de comoção que nós tivemos que viver pelo Enem, mas, de antemão, garantir a você, Janquier, e a toda a equipe que elaborou junto com você esse documento, que todas as críticas e sugestões estão contempladas nos novos instrumentos. Daí a minha vontade de mostrar os instrumentos a vocês. Né? Há uma série de questões que estão contempladas, nós ouvimos a comunidade, o seminário todo foi um coroamento de trabalho desta equipe valorosa, que eu digo a vocês, e mantemos a nossa abertura, estamos sempre dispostos a aprimorar, mas eu queria fazer algumas
algumas observações acerca do processo todo de avaliação do ensino superior. Eu acho que, depois de 20 anos, a gente tem que acrescentar alguma coisa acerca deste modelo de avaliação do ensino superior, que me parece um pouco esquecido nessa discussão que fazemos atualmente. Acho que está na hora de nós fazermos uma distinção muito séria entre a avaliação interna e a avaliação externa, e o papel que tem a avaliação externa na dinâmica das avaliações internas. Eu digo isso porque nós temos, dentro das universidades, duas estruturas que praticamente estão esquecidas, ou elas ocupam um lugar de muito pouco significado dentro das nossas estruturas universitárias. Eu falo isso com conhecimento de causa, como especialista em avaliação, título esse que me atribuem com muita honra para mim, e é o núcleo docente estruturante e a comissão própria de avaliação. Eles é que são as estrelas da avaliação, e não o procurador institucional. Me perdoem a ênfase que eu faço nisso. A avaliação ela tem que ser do domínio do núcleo docente estruturante e da comissão própria de avaliação. São eles os grandes beneficiários e as grandes equipes que são capazes de trabalhar e de apropriar-se dos resultados das avaliações externas em função de uma atitude formadora e transformadora. Não são os índices publicados, não são os rankings elaborados, não são a publicidade que se dá, e muito menos as futuras vagas dos cursos ou dos polos de AD que nós vamos poder abrir. Mais do que isso, o que redunda em qualidade é a dinâmica dessas duas estruturas das universidades, das faculdades e dos centros universitários, que às vezes constam apenas nos nossos organogramas, mas que não têm nem a valorização, nem a dinâmica e nem a estrutura de trabalho que precisam para levar a cabo o aproveitamento destes resultados das avaliações externas. As avaliações externas só farão sentido na medida em que elas tiverem impacto no plano de curso do professor, no próprio PDI, na própria dinâmica do plano de curso de cada uma das unidades das universidades. Isso não adianta nada, nós temos um belíssimo PDI. Nós sabemos, todos nós sabemos, que é facílimo elaborar um belíssimo texto de PDI. É muito difícil você avaliar um PDI e achar erros nele. São todos maravilhosos, são peças magníficas, são peças perfeitas. Agora, ele só se concretiza no plano de curso. O plano de curso só se concretiza no plano de curso do professor, que esse, por sua vez, só tem efetividade se cada professor colocar lá no seu projeto dioturno, plano de aula, a missão, o PDI, o plano do curso, ali no seu dia a dia. Aquilo que ele avalia do aluno tem que ser aquilo que está no plano de curso. O plano de curso tem que vislumbrar a diretriz do curso, o perfil que o curso traz, porque é isso que o ENAD vai avaliar. Não adianta colocar o ENAD como disciplina de graduação. Isso não funciona, gente. Não adianta treinar o aluno com itens dos ENADs anteriores, porque isso tem uma estrutura que está calcada na diretriz, no perfil e na comissão de especialistas. Não adianta fuçar no site para ver qual é o perfil do especialista que foi fazer a prova, qual é o jeitão do currículo dele, o que ele mais gosta dentro do perfil de pesquisador que ele tem. O cerne do ENAD está na diretriz e no perfil profissional que ele vai avaliar. Agora, isso não funciona, só funciona se no perfil do curso, na missão, que não é para inglês ver, não é para fazer uma peça bonita, literária, é para ele valer. Então, isso só pode acontecer se o núcleo docente estruturante orientar os seus professores, estruturar um trabalho dinâmico dentro da instituição para que os planos de curso dos professores, os seus sistemas de avaliação formal, formativa e processual refletirem este objetivo da instituição. Querem inovação? Isso não é algo que se prega, sejamos inovadores. Isso tem que estar imbricado nas atitudes cotidianas do professor. Então, dizer que o ENAD, o efeito do ENAD tem que ser transformador, ele depende muito mais da instituição e muito menos do INEP, ou de qualquer política maior.
Ela é algo que tem que transformar o efeito da avaliação externa numa política institucional. E eu acho que depois de 20 anos, vejam, gente, 20 anos de política de avaliação é muito pouco. Nós somos ainda, precisamos amadurecer mais, tanto essa perspectiva da avaliação externa, e daí todas essas críticas são fundamentais, essa reflexão que o INEP faz nesse momento de amadurecimento é muito importante, mas esse passo que precisa ser dado de articulação entre os resultados e até mesmo os modelos, as diretrizes da avaliação externa para a avaliação interna, eles são fundamentais e nós podemos até dar juntos, mas o âmago dessa questão está mais nas mãos das instituições, e a BMS tem um papel importantíssimo nisso, do que propriamente de qualquer entidade de cunho governamental. Além do NDE, que prepara essa questão para os professores, nós temos as CPAs. Quer dizer, as CPAs ela tem um papel importantíssimo, que é ela que vai articular todo esse instrumental dos professores a partir daquilo que o núcleo docente estruturante fizer. Ela não é só uma elaboradora de questionários ou preparadora também de etapas anteriores para o ENAD. Ela também tem que estar articulada àquilo que se ensina, que eu volto mais uma vez a dizer. A avaliação sozinha, gente, não vale nada. Nada, nada, nada. Ela só tem valor quando ela remete para o currículo praticado. Eu tenho dito isso, avaliação da educação básica, superior, por isso é que é tão importante a gente ter clareza dessa vinculação, da avaliação do que se propõe à instituição com aquilo que efetivamente nós estamos avaliando. E daí eu volto a uma questão que não estava valorizada, que a gente nunca valorizou, que é a questão da autoavaliação. Quer dizer, a questão da autoavaliação, ela é para nós absolutamente importante. E ela volta valorizada nos novos instrumentos. Quer dizer, se nós estamos dizendo, tudo isso que eu estou dizendo, é para dizer o seguinte, é autoavaliação mesmo. O que nós fazemos, se nós transformamos variáveis nominais em indicadores quantificáveis, eles podem ser decodificados nas suas qualidades nominais, para a gente entender mais um pouco. Vamos balizar melhor o valor do questionário do estudante? Vamos. Vamos balizar melhor o peso da qualificação dos professores? Vamos. Tudo isso é questionável, é variável, etc. Agora, só tem sentido se a instituição debruçar-se sobre ela mesma e deixar de dizer, conseguimos 3, passamos para o 4, vou dar um bônus para o professor, e discutir o seguinte, quais são os critérios que nos valorizaram ou que nos desvalorizaram. Não adianta mais nós disputarmos uma corrida do ouro apenas numericamente, nós temos que destrinchar o significado do número. E, para isso, o INEP está procurando dar um significado mais robusto para esses números que expressam uma qualidade. Agora, é fundamental também que as instituições, na sua autoavaliação, possam desmontar esses números, que são a expressão simbólica dessa qualidade, e usar essa expressão no seu cotidiano de avaliação processual. Então, eu acho, Janquier e caros colegas aqui, que nós chegamos no Brasil num momento muito significativo de maturidade dessa cultura de avaliação. Hora de rever os caminhos, e não é só na avaliação do ensino superior, também na avaliação da educação básica. Nós temos agora uma grande chance na educação básica com a Base Nacional Comum Curricular, porque nós vamos ter uma referência sobre aquilo que se ensina minimamente no Brasil. E vamos poder dotar as nossas avaliações nacionais, tanto o SAEB, como a avaliação da alfabetização, como o próprio Enem, de um registro justo, porque nós estamos sinalizando aquilo que deve ser ensinado. E nada vai impactar em perda de qualidade, nem do Enem, nem do SAEB, mas nós vamos ter uma justiça. E os senhores têm as diretrizes. Não gostam delas? Vão brigar para melhorá-las. São os senhores que têm que brigar. Vão lá bater na porta do Baroni e vamos atualizar as diretrizes, que algumas são até de 2000. Vamos lá. Vamos provocar as associações de classe, que têm que brigar por isso, e vamos atualizá-las. Porque eu só posso avaliar aquilo que a diretriz diz que é aquilo que vai ser ensinado. Então, pensem bem isso. A avaliação ela está a serviço do ensino. Se você não moderniza a diretriz, o INEP não pode modernizar o conteúdo do ENAD. Então, a avaliação ela tem um limite, e é esse limite que nós queremos que seja bem feito. Volto a dizer, nós só avaliamos aquilo que publicamente as diretrizes dizem que é para ser ensinado. Então, o perfil que está lá na diretriz,
Nós somos obrigados, por uma questão de justiça, não é nem de cumprir a legislação, nós somos obrigados a moldar a avaliação por ele. Bom, finalmente, para provocar um pouco a nossa discussão, mais uma vez eu quero dizer que eu não vejo a hora de poder mostrar para vocês os instrumentos, mas por uma questão de respeito, né, eu não posso distribuí-los ainda. Terei o máximo prazer em distribuí-los. Eu vou pedir para a nossa diretora, a nossa coordenadora desse trabalho maravilhoso, que hoje representa a nossa diretora de avaliação do ensino superior, para dar algumas dicas para vocês de como é que tudo isso foi construído e como é que nós chegamos, então, a essa finalização dos instrumentos. Por favor, Sueli. Cumprimento a mesa. Bom dia a todos, bom dia aos que nos assistem de forma virtual. É um imenso prazer estar aqui neste momento. Preciso dizer que, maior do que a expectativa dos senhores de receber os instrumentos, é a nossa de fazer chegá-los até vocês. Tivemos um imenso trabalho, um compromisso muito grande, uma dedicação enorme da equipe para que esses instrumentos estivessem prontos e distribuídos, tornados públicos no dia 31. E isso foi cumprido, isso foi feito. Os instrumentos ficaram prontos, foram mostrados, né, a todos no seminário, publicado o extrato no dia seguinte, mas acredito, a professora Marinê já justificou, acredito que não demora muito para a gente já estar aí com os instrumentos tornados públicos. Mas eu vou tentar passar para vocês, embora não possa ser visualizados, mas que vocês entendam um pouquinho do histórico, e vou chegar até a que vocês entendam como é que está hoje esse instrumento, né? O que ele propõe, quais as maiores novidades dele, para que, quando vocês receberem esses instrumentos, a gente já possa estar discutindo de uma forma mais real, mas que já antecipadamente, já colocando algumas questões. Não dá para a gente falar sobre esse... Não dá para a gente chegar nos instrumentos atuais sem a gente historiar um pouquinho como é que tudo isso aconteceu. Então, eu vou falar um pouquinho do histórico de análise, subsídios para essas mudanças, sobre os instrumentos que estarão em vigência, já estão em vigência a partir de novembro de 2017. Bom, a primeira questão em relação a essas mudanças é que as duas modalidades fizeram parte desse estudo, dessas análises para alteração, tanto a modalidade EAD quanto presencial. A EAD, ela já vem desde o ano passado, todos sabem da resolução que foi publicada em março de 2016, que trata do novo marco, né, EAD, publicado pelo CNE, e depois o início e os estudos até a vigência do decreto 9.057, que regulamenta toda a questão da EAD. Bom, então, nós começamos, desde 2016, nós começamos a já acompanhar, ver o que estava acontecendo, qual a proposta da nova resolução do CNE, os instrumentos de EAD, eles, principalmente institucional, nos causavam uma preocupação muito grande, porque eram instrumentos de 2007, instrumentos bastante defasados, tinha a questão dos instrumentos de polo, também bastante antigos, e a gente já tinha essa manifestação das instituições, da própria série, da necessidade de avançar na construção de novos instrumentos. Então, começamos essas análises em 2016, fizemos, durante o primeiro semestre de 2017, nós fizemos várias reuniões, muito focado, inicialmente, com especialistas de EAD, com as séries, para que a gente pudesse construir uma primeira proposta de alteração do instrumento, inicialmente seria para a EAD. E, ao fazer essa verificação das necessidades de adequação para a legislação, nós começamos também já vínhamos fazendo alguns estudos
das avaliações na modalidade presencial, realizadas de 2012 a 2015. Com esses estudos bastante profundos, nós entendemos a necessidade de uma alteração na modalidade também presencial, ou seja, para todos os instrumentos de avaliação externa. E daí começamos, então, essas reuniões todas, esses estudos, acompanhando legislações, acompanhando resultados das avaliações realizadas. É claro que sempre com o olhar na legislação, e aí, desde mesmo a LDB, que, de 96, que tem, não dá para a gente, não tem como, né, cuidar desse processo, acompanhar a evolução desse processo, sem voltar naquilo que está na Lei de Diretrizes e Bases. E aí fomos passando por todas as legislações vigentes, acompanhando tudo o que seria necessário, tudo que a gente considerava que já estava defasado nos instrumentos atuais e buscando atualização conforme as necessidades de legislação. E aí nós tivemos, então, para isto nós já avançamos paralelamente à construção dos novos instrumentos, também na portaria 40, que já desde também do início do ano houve uma espécie de um entendimento entre SERES e INEP da necessidade de tratar as fases, os procedimentos, os fluxos independentes. Então, o que está hoje ainda vigente na portaria 40 de regulação, supervisão e avaliação, tratado de forma separada na fase avaliação INEP. Então, paralelo à construção desses instrumentos, as diversas alterações, também a elaboração de uma nova portaria que define os procedimentos e todo o fluxo na fase INEP avaliação. E aí, com isso, todos vocês sabem, vêm acompanhando, né, que houve aí a publicação da 9.057, a portaria 11, que teve um impacto muito grande no nosso fluxo, né, dos processos que já estavam na fase INEP avaliação, a elaboração de um novo decreto, uma proposta de um novo decreto 5773, sempre com olhar também no que propõe, quais as metas para o PNE, para a educação superior, as diretrizes curriculares. Então, em função disso, fomos cuidando de todo esse processo, sempre com o olhar voltado para o que já se previa nesses novos normativos. Em setembro, com uma proposta, uma minuta, uma versão dos instrumentos de avaliação externa, curso institucional. E aí, como já uma política de gestão da atual presidente do INEP, sempre que essa construção tivesse uma participação coletiva, que fosse de forma transparente, que a gente ouvisse principalmente os usuários do nosso produto, né? Os usuários, aqueles que vão usar os nossos relatórios, né? Os nossos relatórios, eles têm como proposta o referencial básico para a regulação e supervisão, mas pensando sempre naquilo que prevê a lei dos sinais, né? Enquanto um instrumento formativo, enquanto um instrumento que vai propiciar a indução da qualidade dos cursos e das instituições, é preciso que esses nossos usuários estivessem presentes na construção e na nova proposta desses instrumentos. Com isso, foram constituídos 2 grupos, que foi um comitê gestor, formado pelos órgãos do MEC, que fazem parte, que acompanham todo o processo da educação superior, e uma comissão consultiva formada pelas instâncias que representam a educação superior, as diversas associações. Nesse trabalho, eu aproveito esse momento para agradecer a participação dos representantes da ABNS e do Fórum, na presença do professor Paulo Chanan e do Maximiliano, que participaram da reunião que nós realizamos para a apresentação dessa minuta de instrumento, contribuíram bastante, deram a devolutiva, encaminharam para seus respectivos associados e que foram bastante importante para que a gente pudesse, em seguida, transformar essa minuta num instrumento consolidado.
Abrimos também, como uma forma de atingir o maior número possível, né, de usuários desse nosso processo de avaliação externa, participamos também do 23º Congresso Internacional de Educação à Distância. Realizamos 2 oficinas no Congresso, onde ali, nessas oficinas, aqueles professores, aqueles profissionais da educação à distância que estavam ali, puderam participar, inclusive de forma individual, né? Não só representando as suas instituições, mas com as suas experiências também, a experiência de cada um, tiveram a oportunidade, e nós também, né, de participar, acolher e estar representado nesse instrumento também as expertises da educação à distância, daqueles profissionais que ali estavam. Bom, depois da apresentação dessa minuta de instrumento, nós passamos, então, à análise das informações, né, das sugestões que chegaram até o INEP. Mas, paralelo a essas sugestões, nós também, para as alterações todas dos novos instrumentos, quais foram os subsídios, né? No que a equipe pôde se basear e fundamentar? Eu costumo dizer, isso é uma premissa nossa, não tem mais nada no instrumento que a gente não consiga explicar por que está ali. Não existe nenhum indicador, nenhum critério de análise que seja um machismo. Mas ele tem uma lógica, ele tem um embasamento e uma preocupação muito grande naquilo que propõe a lei dos sinais, e que possa ser um instrumento capaz de realmente induzir a qualidade. Que as instituições possam verificarem, por meio da avaliação, como está a qualidade, né, daquele curso oferecido, como está a instituição em termos de qualidade, de proposta da sua missão, como ela está funcionando, mas também que cada critério de análise possa se comportar como um indutor de qualidade. Então, como subsídio para essas análises, realizamos vários estudos estatísticos do comportamento mesmo de todos os indicadores das avaliações externas realizadas no período de 2012 a 2015. E, com isso, nós chegamos a algumas conclusões. Chegamos a indicadores que já vinham com mais de 80% alcançado o conceito 5 já há um tempo. Outros que não tinham atingido o conceito 3 durante esse tempo todo. Então, fomos fazendo todos esses estudos para que pudessem subsidiar as alterações propostas. As demandas externas. Nós temos um volume imenso de demanda externa, nós temos um atendimento muito grande, o nosso público externo, nós estamos falando de mais de 30 mil cursos, mais de 2.500 instituições. Por mais que a gente tenta ter uma comunicação assim que a gente entende que não deixa dúvida, mas é difícil. Estamos falando de um processo imenso. Então, temos uma quantidade, já atendemos mais de 40 mil demandas esse ano. Então, mas só que essas demandas, elas voltam para a gente também, para que a gente possa entender esses questionamentos, tem pertinência, não tem pertinência, isso já está ultrapassado. Se tem dúvida aqui nesse indicador, por que tem dúvida? Então, nós nos debruçamos nessas demandas, todas elas, para que a gente possa, a partir delas, aprimorar o processo. Cuidado sempre, né, com as metas, nós temos metas do PNE aí, as metas 12 e 13, então temos o cuidado de ver como é que a gente pode acompanhar isso no processo de indução daquilo que propõe as metas. Os recursos encaminhados para a Comissão Técnica de Acompanhamento da Avaliação, a CTAA, nós estudamos, assim que termina as reuniões mensais da CTAA, a coordenação responsável pelo acompanhamento, pela formação pedagógica dos avaliadores, ela já entra no Moodle com uma formação, trabalhando aquilo que foi motivo de recurso, porque se está chegando recurso, alguma coisa está deixando de acontecer, precisa de acontecer de forma melhor. Isso também foi olhado, foi acompanhado, verificado, estudado, para que pudesse ser trabalhado, inserido de forma diferente nos novos instrumentos.
os estudos dos instrumentos vigentes, né, nos debruçamos muito, fizemos comparação, vou mostrar para vocês mais na frente qual o resultado disso, quais as semelhanças entre os instrumentos durante um período. Reuniões com a equipe do censo, realizamos várias reuniões para a gente entender, nós precisamos de que esse processo de avaliação in loco tenha uma aproximação com o censo, com aquela coleta que é feita pelo censo. Então, realizamos várias reuniões para ver o que realmente é considerado docente para o censo, como é que ele olha, como é que é verificado, quais são os critérios para ser considerado docente, a questão do tutor, muito na questão da infraestrutura, como é que o censo está trabalhando, como é que ele faz essa coleta, qual a importância, como é que a gente pode usar esse dado para que o avaliador possa ter maior segurança nesse processo de avaliação, no momento, inclusive, que antecede a visita. Os fóruns de formação continuada, quem é avaliador sabe o quanto a gente tem investido nesse processo, depois que tivemos a possibilidade, com a portaria 3, que foi publicada em janeiro desse ano, que a gente pôde fazer, capacitar os avaliadores à distância. Isso agilizou bastante, deu bastante celeridade nesse processo nosso de formação, nos aproximou mais, e ainda temos muito que fazer para estar mais próximo ainda dos avaliadores, das instituições, e essa plataforma Moodle vai nos auxiliar bastante. E a avaliação dos avaliadores pós-visita. Nós estamos acompanhando semanalmente todas as avaliações que acontecem. Tem uma equipe que verifica depois o resultado, como é que aquela comissão que esteve na instituição foi avaliada pela instituição. E é uma ferramenta extremamente importante, e não é como punição, é para aperfeiçoamento do banco, para melhoria do processo. Eu sempre insisto, em qualquer lugar que eu tenho oportunidade de estar, de pedir às instituições que nos ajudem, que nos avaliem, que colaborem com a gente nesse processo de avaliação das comissões que estão em loco. Bom, as análises estatísticas, trabalhamos com medidas de tendência central e de dispersão, correlação entre conceitos e indicadores, índice de confiabilidade, TCT e TRI. Então, essas análises estatísticas fundamentaram muitas das alterações que hoje estão presentes nos novos instrumentos. Quais as conclusões dessas análises? Eu já disse para vocês que nós analisamos os instrumentos, todos os resultados das avaliações de 2012 a 2015. Na dimensão 2, percebemos uma discrepância muito grande. Foi a dimensão que maior teve discrepância. E vocês vão perceber no instrumento de curso que ela está totalmente diferente. Ela sai daquela condição de processo, de números, de porcentagem quantitativas para resultados. Então, vocês vão perceber aí, foi fruto dessa nossa análise, e não é daquilo que a gente achava que fosse, para a gente foi, inclusive, uma surpresa se deparar com esse resultado, mas nos mostrou a necessidade de trabalhar de forma diferente a dimensão 2. Uma confiabilidade muito grande na dimensão 1, que trata da organização didático-pedagógica, isso estou falando para curso. Algumas correlações moderadas e pouco fortes, conceitos elevados, em função de como se trabalhava o resultado final da avaliação de curso e da avaliação institucional. Bom, com tudo isso que eu historiei para vocês agora, nós chegamos a algumas conclusões. A gente está chamando aqui de primeira versão, porque quem acompanhou mais de perto esse trabalho, como a participação da ABMS no comitê consultivo, viu que a gente tinha uma proposta inicial, né, na primeira versão, que era a separação dos instrumentos por ato. O instrumento com a lógica matricial, característica matricial, ele trabalhava para curso, autorização, reconhecimento e renovação, institucional, credenciamento, recredenciamento, transformação de organização acadêmica. Isso era muito confuso. As instituições, ao preencher o formulário, os avaliadores, ao realizar a visita, existia uma lógica assim, que às vezes se perdia. Nós tivemos caso de recurso
em que houve entendimento, a avaliação era de recredenciamento, por exemplo, e levou a uma interpretação, a uma avaliação para credenciamento. Então, essa é uma situação que a gente precisava mesmo de separar. Eu costumo, sempre que eu atendo um avaliador, uma instituição, e é interessante a gente perceber, porque dos dois lados, tanto da instituição quanto do avaliador, eu pergunto, a qual ato se refere essa avaliação? Olha, dificilmente eu ouço uma resposta diferente. Ato? Você está falando de quê? Qual ato? O que é ato? O ato é o ponto de partida para aquilo que dá origem à avaliação, né? Ou é um credenciamento, ou é um recredenciamento, ou autorização, reconhecimento ou renovação. São os atos que serão autorizados, homologados, de acordo com as suas respectivas fases processuais. E também pensávamos, nessa primeira versão, a gente tinha uma adequação de escala, que estava muito próximo, muito bom do excelente, né? Então, tinha uma proposta da gente colocar o 4 como bom e o 5 como excelente, para que distanciasse menos. Essa era a primeira versão, vocês vão ver que isso mudou. Nos instrumentos prontos, nós já alteramos já essa lógica. Revisão textual. E aí está uma das grandes novidades desses instrumentos, que é critérios aditivos. Hoje, os instrumentos, ele não tem mais... vamos recordar rapidinho os instrumentos que ainda estão vigentes, né? Eu tenho, para o conceito 3, que é considerado o suficiente ou satisfatório, eu tenho um critério de análise, que me diz lá, me coloca a condição, eu tenho os diversos descritores e me traz lá a condição de suficiente. Eu tenho os mesmos descritores para o muito bom, eu tenho os mesmos descritores para o excelente. Então, aí o avaliador, a instituição, ela vai ter que trabalhar aí qual é o meu ponto de partida para o 3, aquilo que eu propus no meu PDI ou no meu PPC. Como é que eu vou para o muito bom, excelente? A forma como eu estou fazendo, como eu estou desenvolvendo aquilo que eu propus. Para tirar eu não gosto de dizer que é subjetividade, porque os avaliadores para curso, por exemplo, são designados pela área de graduação, é uma subjetividade com muita responsabilidade, né? Ele tem que conhecer as diretrizes, não é aquilo que ele quer. Mas hoje os instrumentos, eles trazem critérios definidos, para o 1, para o 2, para o 3, para o 4 e para o 5. Então, não tem dúvida hoje. Você vai olhar aí e vai ver como que qual o critério de análise para um determinado indicador para o conceito 3. Está ali todos os descritores para que ele seja 3. Agora, sempre com foco muito, essa foi uma preocupação muito grande de todos os estudos trazem, mostram isso, tudo que a gente lê, a nossa preocupação, a nossa experiência, o nosso acompanhamento, sempre para manter aquilo que realmente está previsto na lei dos sinais. E o professor Janguier falou aí no início da fala dele, que espera um instrumento que dê conta realmente da formação e da indução da qualidade. Então, todos esses critérios, eles caminham por uma lógica de que possam trazer os resultados, né? Aquilo que eu já disse, muito mais do que os processos. Em alguns casos, necessário o processo, sim, mas muito mais o resultado. E muito respeito à questão da organização acadêmica, da organização administrativa. Nós tivemos muito cuidado com isso, mas também tivemos muito cuidado de fazer com que isso apareça de forma que não seja aquele cumprimento regulatório. Em algumas questões, vocês vão ver, em alguns indicadores, a gente não precisa de fazer determinadas exigências, não precisa aparecer ali no indicador, por exemplo, a questão de que tem que ter X% de doutor ou mestre. Não, a própria organização acadêmica, a legislação, já diz como tem que ser. Então, o que é aquele critério de análise para determinado indicador ele vai ver? Como é que aquilo está se comportando? Qual é o resultado, por exemplo, de um corpo docente para a qualidade daquele curso? Ou para a qualidade daquela instituição? Então, assim, tivemos a construção desse instrumento foi muito voltada para esta questão. Espero que assim seja, mas acho que hoje a lógica dele permite que qualquer instituição, independente da sua organização acadêmica, consiga, dentro dos critérios de análise,
dizer como ela está fazendo e se autoavaliar para ver como é que ela tem que fazer melhor. Tudo que está ali nos critérios de análise no indicador permite que, independente da organização acadêmica, da organização administrativa, de onde a instituição esteja inserida, que ela seja capaz de... Ela propõe, ela constrói o seu projeto pedagógico do curso, ela constrói o seu PDI, ela diz qual é a missão dela, ela diz como vai ser a sustentabilidade dela. Então, os instrumentos hoje permitem que, independente de qualquer situação, os critérios de análise permitem que ela seja... ela se mostre, ela se enxergue e ela busque, quando necessário, e sempre é necessário, a busca da melhoria, né? Sim, eu vou falar. Bom, é que desculpa, às vezes eu fujo, porque é tanta coisa na minha cabeça e eu vou... Mas, bom, outra questão, eu comecei a falar dos critérios aditivos, né? E aí eu fiz toda essa história, e quase que vocês já estão enxergando o instrumento, mas tudo bem. A retirada dos requisitos legais normativos do instrumento. Hoje, os requisitos legais eles não fazem mais parte do instrumento de avaliação. E por que isso? Isso gera uma quantidade imensa de recurso. A instituição, eles ficam preocupados, os avaliadores, às vezes, eles dedicam um tempo imenso, não têm condição, eles não são obrigados, não têm conhecimento para tudo aquilo que está proposto ali como requisito legal. Então, nós tiramos o requisito legal, eles não fazem parte mais do instrumento, e aí foi muito interessante, porque ao retirar os requisitos legais, nos deparamos com a questão da sustentabilidade. Está no decreto 5773, que a sustentabilidade ela vai ser declaratória, né? Tem algumas questões para a regulação, que é lá na entrada do processo declaratório. E aí tá, beleza, então, ai que bom, sustentabilidade não está mais no instrumento. Não podemos tirar a sustentabilidade. É uma das dimensões dos sinais. Como que a gente tira? Trabalhamos a sustentabilidade de forma que possa mostrar como é que é acompanhada essa questão da sustentabilidade, né? De que forma? Sem aquela questão, qual o resultado disso para a instituição? Sem qualquer avaliador que tiver ali, ele vai saber olhar, ele vai saber verificar e vai saber, de acordo com os critérios de análise, conceituar de forma pertinente e justificar, né? E não precisa dele entender, não precisa ser de ciências contábeis, não precisa de ter esse entendimento para conseguir. Então, conseguimos cumprir, manter no instrumento a questão da acessibilidade com outra lógica. E assim, todos os requisitos legais, né, a gente trouxe, eles fazem parte do instrumento, porque, afinal de contas, eles são... tem vários deles, né, já estão, fazem parte, né, estão nas diretrizes curriculares, os instrumentos todos, não tem como você, de curso, não tem como você fugir das diretrizes curriculares, mas sempre não com aquela questão da obrigatoriedade do cumprimento da legislação, né, volto a dizer. Mas qual é o resultado da proposta desse curso, daquilo que ele está fazendo, que está realmente... trabalhando de forma que possa ser enxergado a questão da qualidade. Sim. Nos critérios aditivos para os conceitos 4 e 5, acho que nós vamos atender muito uma grande... Eu faltava morrer quando eu ia para as apresentações, que eu ouvia isso, que dizia, eu não esqueço que há muito tempo eu ouvi numa apresentação de um curso de fisioterapia, que me disse assim, não adianta a gente apresentar um projeto inovador, as comissões não aceitam. Então, hoje, o instrumento, ele não só traz espaço para que as instituições e os cursos mostrem as suas experiências inovadoras, experiências exitosas, como fazem parte de critérios de análise. Então, é um estímulo para que vocês possam fazer. Está aí, o instrumento está dando todas as condições, nós queremos ser parceiros nisso aí, e hoje tem essa possibilidade e de uma forma muito valorizada. Bom, e aí não adianta a gente ter, né, instrumentos maravilhosos se a gente não tiver um banco de avaliadores que seja capaz de usar esses instrumentos como devem ser utilizados. Então, agora nós começamos o nosso grande desafio. Eu estava dizendo mais cedo ali que teve uma época, eu faço parte desse processo desde 2007, que houve um entendimento assim,
não se tem que ter quantidade, tem que ter qualidade. Hoje, com a experiência que a gente tem, eu discordo. A gente tem que ter quantidade e a gente tem que ter qualidade. Então, estamos iniciando, a gente já vem fazendo isso desde o ano passado. Nós precisamos imediatamente de não só investir na formação continuada dos avaliadores, que já fazem parte desse banco, que hoje está em torno de 3.500, que eu falo muito isso é uma dificuldade, a gente vai ter que quebrar paradigmas, né? Porque a gente vem num processo aí já viciado, né? E hoje a gente está com tudo muito, muito novo. E não é um novo só porque a gente quer, é necessidade, é um processo, chegou a hora, a gente já tem um tempo de sinais que a gente precisa, é responsabilidade nossa dar conta de fazer isso. Então, nós estamos agora investindo nesse processo de nova capacitação, de novos avaliadores. Vocês vão ver quando sair a portaria que a gente tem critérios diferentes, possibilidades diferentes para abrir esses bancos. Perfil, um compromisso muito grande com a desoneração das visitas nos polos, de ter uma comissão que dê conta uma quantidade a comissão que dê conta do EAD com um perfil, com a experiência mesmo de EAD. Nós estamos trabalhando, a gente tem buscado isso com os especialistas, com as instâncias competentes. O que é ter experiência em EAD? Porque hoje nós temos, porque tudo é comprovado no nosso sistema, mas hoje a gente tem documentos que a gente diz, mas isso comprova ter experiência em EAD? Isso é suficiente para um avaliador compor uma comissão de EAD? Então, nós temos investido nisso, buscado parcerias para que a gente entenda e tenha no banco pessoas com este perfil. E a mesma coisa para a tecnologia da informação. É um perfil novo, uma necessidade nova, e que vai compor as comissões para EAD, que também estamos... E digo para vocês, estamos tendo a dificuldade imensa para definir esse perfil, né? Porque a gente vai no banco, quando a gente pega lá as áreas que a gente entende que atenda a esse perfil, quando a gente vai ver com os especialistas mesmo nessa área, não atende. Então, estamos aí já, essa portaria nova vai nos dar a possibilidade de renovar, de aumentar, qualificar, adequar o banco que está hoje de acordo com as necessidades atuais. Eles têm que dar conta ainda da demanda que a gente tem. Aí eu já aproveito para dizer para vocês que nós já realizamos até agora mais de 6.000 avaliações. Já finalizamos mais de 6.000 avaliações. Nós tínhamos como meta 5.000 para esse ano, já realizamos mais de 6.000. E temos aí já uma quantidade grande já designada, mas temos também ainda um quantitativo aí em torno de 3.000 ainda, avaliações que ainda deverão acontecer nesses instrumentos hoje vigentes. Abrimos a possibilidade aí, quem acompanhou o decreto, a publicação da portaria, sabe que as instituições terão oportunidade de se manifestarem, aquelas que ainda não tiveram a visita, e dizer se querem no novo instrumento ou se querem ainda no atual. Estamos com a dificuldade ainda, porque como que vão optar se ainda não conhecem o novo instrumento? Mas preciso dizer também que já estamos com um número bastante expressivo de instituições já se declinando e dizendo que querem avaliação no novo instrumento. Então, se não aconteceu a visita, nós já estamos atualizando o fluxo para que isso aconteça dessa forma. Mas não se preocupem que nós vamos dar um tempo, isso vai ter, nós estamos aguardando esse normativo que a presidente falou, nós vamos publicar uma nota técnica com todas as explicações sobre a construção, toda a lógica dos novos instrumentos e também uma instrução normativa regulamentando essa questão do fluxo, da continuidade dos processos. O número de visitas que fizemos até agora? 6.000 visitas, eu disse. Já fechamos 6.000 avaliações esse ano. No finalzinho, eu vou mostrar para vocês como é que a gente dá conta de fazer isso. Bom, os instrumentos vigentes, está aí só para mostrar, mas todos, é de conhecimento de todos, não preciso de... Mas olha a quantidade, né? Mas não preciso de... Chama atenção a defasagem dos instrumentos de EAD. Agora, os instrumentos em vigência. A partir de agora, eu já disse para vocês, a separação dos atos de entrada e os atos de permanência no sistema. Vocês vão observar ao receberem os instrumentos que ele aparece bastante enxuto. O que o instrumento traz? Ele traz uma apresentação
do instrumento, e, para o institucional, os eixos e os indicadores, e um glossário. A mesma coisa para o curso. Por quê? Os instrumentos eles vinham carregados de muitas informações que eram informações para os avaliadores. Hoje a gente entende que isso não deve fazer parte, não deve se fazer confusão. Todas as informações necessárias para os avaliadores estarão incorporadas no formulário de avaliação. Ali é o momento dele conhecer, ali é que ele vai saber o que ele precisa de fazer. Então, sai do instrumento, da publicação do instrumento. Bom, então agora eu vou falar sobre algumas alterações para os novos instrumentos. Várias informações da instituição e do curso serão acrescidas na parte inicial do relatório. Por que a gente está fazendo isso? Quando a gente tem lá a contextualização da IES, contextualização do curso, é a oportunidade de entendimento e de uma visão geral da missão, dos objetivos, dos históricos, das características e prioridades da instituição ou do curso. É uma fonte de esclarecimento imensa para a Secretaria Reguladora, propicia uma reflexão sobre o conjunto de elementos fundamentais para a compreensão sobre a Constituição e parte do funcionamento da IES ou do curso. Existe um entendimento de que a SERES ela precisa de algumas informações, mas são informações que não devem constar de indicadores, não tem que ter influência no conceito. Mas é o momento também de que tem um olhar do Ministério ali, que possa estar colhendo essas informações, e é bom para as instituições que tenham ali uma situação mais ampla da instituição e do curso. E aí tem uma novidade, que é uma situação que nos incomodava muito, que no instrumento de avaliação institucional nós não tínhamos dados dos docentes. Isso nos incomodava muito, porque as instituições preenchem, nós temos instituições imensas que chegam, às vezes, a preencher, sei lá, 400, 500 docentes, né? E o ofício de designação tinha que trabalhar, os avaliadores, tinha o cálculo lá, que ele, dependendo do tamanho do corpo docente, ele deveria checar 40%, por exemplo, das pastas dos docentes, mas isso não aparecia em nenhum indicador. Isso incomodava muito e a gente, conversando com a SERES, é uma necessidade que existe disso. Então, o que nós fizemos? Nós colocamos para o instrumento institucional, na contextualização da IES, nós adotamos um índice de qualificação do corpo docente. Vocês já devem saber que o IQCD, ele é utilizado, ainda é uma fórmula utilizada pelo tribunal para verificar a questão das contratações, né? Mas nós trazemos isso não como uma forma de regular, mas é uma forma de mostrar como é que é aquele corpo docente daquela instituição. Ele é constituído como? Inclusive, ele é declaratório, ele não entra no conceito, as instituições é que vão declarar o corpo docente dela, como já fazem, vão preencher no formulário docente o seu corpo docente, no formulário eletrônico, desculpa, o seu corpo docente, e a comissão, ela, com base nessa fórmula, ela vai colocar lá na contextualização do curso como que é o quadro daquele corpo docente. Isso eu já disse para vocês, alguns indicadores foram excluídos desse instrumento por nos mostrar que já estavam superados, já estavam ultrapassados. Outros indicadores foram transformados de alguma forma em critérios de análise. Excluídos alguns indicadores, considerando os atos autorizativos. Nós tínhamos uma questão que a gente acompanhava muito e dificultava, às vezes era bastante questionado nas capacitações. A gente tinha uma dimensão, um eixo institucional que tratava muito da questão da coerência. Nós também trouxemos isso de uma forma mais clara, mais objetiva, do que vem a ser essa coerência. Bom, presidente... Me permite, mas esta eu não podia, pelo menos alguma coisa eu tinha que trazer assim bem, né? Então, eu trouxe para vocês aqui em primeira mão a adequação da escala para estes novos instrumentos. Então, vocês vão observar que tem uma... Eu vou... Ótimo, não tirem foto, por favor. Basta eu falar. Bom,
Bom, era uma outra dificuldade a questão, nós discutimos muito isso, discutimos com a presidente a questão da escala, né? Nós temos o conceito de 1 a 5 nos sinais, mas a questão do não existe para um era muito complicado, porque, às vezes, não é que não existe, imagina, você tem questões do curso, como é que você vai dizer que não existe? Existe, mas aí era aí era um porque não existia, isso era motivo de recurso. Então, fazendo todos esses estudos de escalas, aí nós chegamos à seguinte adequação. Conceito de 1 a 5, onde um conceito 1 é o insatisfatório. O que significa o insatisfatório? A ausência crítica do objeto de análise ou de evidência dos critérios de qualidade descritos no conceito 2. O que é o 2? Parcialmente satisfatório. A ausência de evidências dos critérios de qualidade descritos no conceito 3. E o 3 é sempre a referência dos sinais, né? É aquilo que é considerado de 3 acima, é o conceito satisfatório. Mantém o 3, o satisfatório, são evidências para os critérios de qualidades apresentados no conceito 3. O 4, associado ao bom, evidências para os critérios de qualidade apresentados nos descritores do 3 e mais dos aditivos para o conceito 4. A mesma coisa para o 5, muito bom. Eu tenho tudo do 3, eu tenho mais o 4 e eu ainda tenho aquilo do 5. Então, são critérios aditivos que partem do 3 e que levam ao muito bom. Então, nós temos hoje essa condição, essa adequação de escala, não temos mais a questão do não existe. Trabalhamos do insatisfatório até o muito bom. Outra novidade, que também nós avançamos um pouquinho naquilo que discutimos, né, na apresentação da primeira versão, que os conceitos, tanto o conceito institucional quanto o conceito de curso, serão apresentados de duas formas. O conceito faixa, que será realizado um cálculo considerando as ponderações previstas para cada ato, seguida de uma transformação, um arredondamento, variando de 1 a 5 conforme a escala. E o conceito contínuo, então nós vamos apresentar os dois conceitos. O contínuo, para efeito de divulgação do conceito final, será realizado o cálculo considerando as ponderações previstas para cada ato. O resultado será expresso em um valor contínuo com precisão de 2 casas decimais. O estudo que nós fizemos nos mostrou que alteraria em 60% a forma como hoje é calculado do conceito final com o arredondamento. Bom, e as principais alterações, então, tiramos os requisitos legais e normativos, não trabalhamos mais com a lógica de análise sistêmica e global, temos critérios definidos, a escala que eu já mostrei, pesos diferenciados. A nota técnica que estamos elaborando, nós vamos justificar esse estudo dos pesos e os arredondamentos. Rapidinho, estou terminando. Fizemos um estudo e verificamos que os instrumentos, e sempre quando eu falo isso, eu gosto de ressaltar que assim, nós não estamos... de forma alguma, em momento algum, pelo contrário, nós valorizamos muito tudo que nós fizemos durante esse tempo, mas existiu uma semelhança muito grande, por exemplo, para curso, entre os instrumentos de 2012 a 2015, de 88% a semelhança nos instrumentos que iam sendo alterados. Hoje, nós podemos dizer que é praticamente nula a semelhança entre os instrumentos. Isso graças a todo esse subsídio que a gente teve desse tempo todo, que a gente hoje pôde chegar a essa diferença. Métricas diferentes, nova escala, critérios aditivos, permite, isso foi um cuidado muito grande, respeitar a diversidade das instituições. Tenho com muito orgulho que eu posso dizer também, e me incluo, eu faço parte dessa equipe desde 2007, mas é a primeira vez que o INEP, que é a Diretoria de Avaliação da Educação Superior, apresenta novos instrumentos para todos os atos e todas as modalidades no mesmo momento. É a primeira vez que isso acontece. Esse foi um compromisso, um entendimento, que a gente entende, assim, a compreensão nossa é que era o momento de acontecer, que não podia passar mais, então foi assim, um esforço muito grande, muitas horas de trabalho para que a gente pudesse cumprir com a nossa responsabilidade, que era fazer com que esses instrumentos acontecessem agora dessa forma, para todos os atos, todas as modalidades, no mesmo momento.
Os critérios de análise são equilibrados entre medidas, resultados de processo. O conceito, eu já falei, essa questão a gente insiste muito, os critérios de análise hoje eles trabalham muito mais com resultados do que processos. E assim, agora rapidinho, né, eu não posso deixar de falar tudo isso sem, com muito orgulho, dizer da estrutura e da equipe que tenho para fazer isso. A coordenação geral de avaliação em loco, que está na estrutura da Diretoria de Avaliação da Educação Superior, consta com 2 coordenações, a Carolina, que está aqui, da coordenação pedagógica, o Rogério, que acompanha todo o fluxo processual. E nós, para a gente dar conta disso, o ano passado foi muito sofrido para a gente. Nós tivemos um estrangulamento muito grande, nós tivemos que reduzir as nossas metas. Tínhamos uma meta de 5.000, tivemos que, no momento oportuno, abaixar essa meta para 3.400, finalizamos o ano com 4.500 e 4.548 avaliações realizadas. Mas foi muito difícil para a gente. Então, nós iniciamos esse ano trabalhando com a ferramenta de gestão, que é o PDCA, e temos assim, um rigoroso acompanhamento. Nós temos um acompanhamento semanal. Nós temos eu tenho um servidor que ele faz um relatório, um boletim de gestão à vista, onde toda sexta-feira ele publica como é que foi o comportamento das metas previstas, das ações, né, para cumprimento das metas previstas. Então, nós temos para esse ano 4 metas planejadas, já ultrapassamos, que era realizar 5.000 avaliações, já chegamos a 6.000 avaliações. Reduzir o tempo médio dos processos na fase INEP, a coordenação do fluxo acompanha isso para que a gente possa dar bastante celeridade, né? O processo chega na fase INEP para realizar a avaliação, então ele tem que chegar e tem que sair, ele não pode ficar lá. E a gente está tendo bastante rigor nisso. Capacitar docentes, que significa novos avaliadores, e a formação continuada dos avaliadores que fazem parte do banco, e atender 100% das demandas de fala conosco. Isso é um compromisso nosso, atender 100% das demandas que chegam. Hoje nós já passamos de 40.000 e seguramente vamos chegar até dezembro com mais de 50.000 demandas atendidas. Para isso, estamos constantemente capacitando os nossos servidores, capacitando os avaliadores, executando os planos de avaliação previstos, acompanhando por meio dos indicadores de desempenho, os desempenhos da meta, padronizando aquelas ações que a gente vê que está dando certo e melhorando, revisando os planos de ações que a gente entende que é preciso que sejam melhorados. Então, assim, se a gente não tivesse mesmo optado por isso e a gente saber como é que está esse comportamento das nossas metas e semanal, a gente não teria conseguido chegar ao final do ano com todas as dificuldades, porque temos várias dificuldades, né? A professora não vai gostar, mas eu vou dizer, eu falo sempre que a equipe da gente é sempre reduzida, da gente consegue ser sempre menor do que a dos outros, né? Então, esse é um problema grave que temos investido muito no sistema IMEC, temos participado quase que diariamente na construção, temos evoluído no sistema que é nosso, de designação dos avaliadores, tudo isso para que a gente consiga cumprir aquilo que é de competência, aquilo que compete ao INEP, que compete à DAIS, que é planejar, realizar as avaliações em loco. Muito obrigada. Parabéns à professora Sueli, a toda a sua equipe, a professora Maria Ângela, que não está aqui presente, mas que também tem realizado um trabalho excelente lá no INEP. Eu queria registrar aqui alguns pontos que foram destacados, em especial pela professora Maria Inês, quando destacou a importância da autoavaliação através da CPA e do NDE, né, Núcleo Docente Estruturante. Em relação aos pontos postos pela professora Sueli, que o novo instrumento contempla tanto EAD quanto presencial, que todos os instrumentos serão publicados agora, né? Não apenas de uma modalidade, mas de todas as modalidades. Isso é extremamente interessante, que foi fruto de uma construção coletiva com a participação de diversos atores, e nós mandamos representantes, inclusive eles vão falar aqui, cujo objetivo é induzir a qualidade. Isso é que a gente quer, que a gente almeja, que a gente deseja. Agora, eu queria destacar aqui, professora Maria Inês, um ponto de extrema importância que foi falado sobre a questão
do banco de avaliadores. Eu fiz umas anotações aqui. A gente precisa ter um olhar mais acurado, né, sobre o banco de avaliadores e sobre alguns mal avaliadores. A gente sabe que a maioria dos avaliadores são muito bons, a gente tem que parabenizar, mas que também no banco de avaliadores existem alguns avaliadores que não devem participar do banco de avaliadores. Eu queria destacar aqui alguns pontos que a gente, depois que a senhora falou. Por exemplo, excesso de subjetividade de alguns avaliadores, né? Eles saem da objetividade do que consta nos instrumentos normativos, na lei e nos instrumentos avaliativos, e fica no mundo da subjetividade. Então, isso a gente precisa... Falta de olhar ampliado para entender que a IES avaliada é diferente da IES de origem dele, principalmente aqueles avaliadores que vêm de instituições federais. Eles querem que as instituições particulares sejam iguais às instituições federais. Isso não pode acontecer, né? Outro ponto que a gente realça aqui para que seja observado. E existem até grupos de avaliadores em WhatsApp, a gente acompanha isso, que tem centenas de avaliadores falando mal das instituições. Isso não pode acontecer. Não sei se tem conhecimento disso. Falando mal, inclusive, passando dados das instituições. Isso é algo que deve ser coibido, existe isso. Grupo de WhatsApp de avaliadores, em que ele, tive na instituição tal, a instituição tal é isso, é aquilo, passando dados. E isso... Eu queria, inclusive, temos mais de 1000 pessoas assistindo, para a professora ver a importância desse seminário, né, para expor os novos instrumentos, mais de 1000 pessoas assistindo na TV ABMS. Então, muita gente interessada, e eu queria registrar aqui que a gente está fazendo um trabalho aqui para informar a UNEP, e já solicitamos de todos os associados esses mal avaliadores que chegam lá na instituição tentando mudar a cultura da instituição de forma subjetiva, saindo daquilo que diz a lei, que diz os institutos normativos e até os instrumentos de avaliação. Comportamento não cordial nas avaliações, muito grosseiros, comportamentos grosseiros, tem alguns avaliadores que chegam lá dando ordem, gritando, isso também não pode acontecer. E eu fiz uma outra anotação, exigências despropositadas, querendo cobrar coisas que não estão no instrumento de avaliação, e isso é o subjetivismo, né? Então, foi o que eu anotei rapidamente aqui, mas a gente precisa realmente agora, já que esses instrumentos vieram para melhorar, e muito, muito mesmo, a gente quer parabenizar aqui a professora Maria Inês, depois que a senhora chegou lá com a sua equipe maravilhosa, muita coisa mudou, e mudou para melhor. E olha que nós somos de brigar e de criticar, né? Não sei se a senhora já conhece, mas realmente mudou muito para melhor. Então, esse é um ponto que eu pediria atenção em nome da ABMS e do Fórum, para que agora tivesse atenção em relação a esses mal avaliadores.